ministério são pessoas que firmam outros pastores. Então, que Deus esteja abençoando. Eu quero honrar vocês. Amém? Tenho alegria tê-los aqui. Deus abençoe, apóstolo. Aleluia. Saúdo você na doce paz que é em Jesus. Quantos são felizes com o Senhor, diga amém. Se você ama de maneira imensa o Senhor, mova das suas mãos aos céus e diga algo maravilhoso a Ele. Aleluia. Santo é o nome de Jesus. Quantos ainda não adquiriram nenhum material ainda do nosso ministério? Levante a mão bem alto. Perdoados são os teus pecados, mas procure não pecar mais adquirindo alguma coisa hoje. Nós temos alguns temas ali bem relevantes, os temas que estão sendo ensinados aqui a cada reunião. Nós temos gravado ali em CD, alguns em DVDs, e é um material que vai abençoar de maneira extraordinária a tua vida. Quantos aqui movem no campo, no ministério da intercessão? Levante a mão bem alto. Se você é um intercessor, nós temos 4 mensagens ali que vão edificar muito a tua vida. São 4 mensagens que ministramos na primeira conferência profética na cidade de Santana, lá no Amapá. Santana é a segunda cidade do estado do Amapá, e tivemos numa Assembleia de Deus uma conferência extraordinária profética de guerra espiritual. E as 4 mensagens que liberamos ali temos gravado em CD. Uma mensagem chama-se da libertação pessoal à libertação das nações, na qual nós mostramos como o Espírito do Senhor tem movido na Igreja do Senhor nas 2 últimas décadas, trazendo uma nova cosmovisão de libertação e guerra espiritual. Então estamos saindo de um trabalho de libertação individual para algo bem maior em termos de resgate de nações. Ali nós abordamos acerca da libertação pessoal, pessoas, libertação de famílias, a libertação a nível de igreja como instituição, a libertação e a cura das cidades, a libertação e a cura de uma nação e a cura das nações. Eu creio que o Brasil vai ser levantado pelo Senhor de maneira poderosa para tocar muitas nações, muitos continentes. Por isso essa mensagem é muito importante. Um outro ensino chamado Fundamentos e Princípios de Mapeamento Espiritual. O Espírito Santo tem trazido algumas revelações e ferramentas que são muito importantes num processo de conquista de territórios para o seu reino. E uma dessas ferramentas é o mapeamento espiritual. De uma maneira inteligente, intercessores têm mapeado seus bairros, as suas cidades para orar de uma maneira mais estratégica. Uma oração direcionada, oração inteligente. E nessa mensagem nós tratamos então como elaborar um bom mapeamento espiritual e os fundamentos e princípios tirados da Bíblia, o porquê do mapeamento espiritual. A terceira mensagem chama-se Guerra Espiritual e Intercessão Estratégica. Sabemos que a guerra do novo milênio precisa ser feita de maneira inteligente. E intercessores precisam interceder de uma maneira bem estratégica, com um alvo de conquista, a tomada de territórios para o reino de Deus. E nós abordamos isso na mensagem. E a outra mensagem chama-se Intercessão Profética, como ouvir a voz de Deus. Com a presente reforma apostólica e profética que Deus está trazendo à igreja, estamos passando por um momento de transição, saindo daquele nível de intercessão convencional que por muitos anos conhecemos e entrando num nível totalmente profético de intercessão. O intercessor profético, ele conhece a vontade de Deus, ele pode orar as orações de Deus. E o intercessor profético, ele move bem diferente de que o intercessor convencional. O intercessor convencional ora por aquelas coisas que estão acontecendo no momento, buscando a intervenção de Deus. O intercessor profético, ele vai mais além. Ele ora as orações que estão no coração de Deus. Ele ora em linha com a vontade de Deus, para se cumprir aqui na terra, na igreja, nas famílias, nas cidades, o propósito de Deus. Então ele tem revelações, ele tem o conhecimento daquilo que está no coração de Deus. E há 10 formas que a palavra nos mostra pela qual Deus pode falar a um intercessor.
E nós discorremos então esses 10 caminhos para alguém ouvir a voz de Deus, para orar em linha com a vontade do Senhor nessa mensagem. É um material que vai abençoar muito a tua vida. E temos outros temas ali bem relevantes. Libertação de crianças, um DVD. Temos ali 2 CDs da minha esposa, Cura para Traumas do Passado, O Poder Transformador do Perdão. 3 espíritos que minam a unidade e a autoridade do Senhor dentro da igreja. Enfim, 50 temas, também algumas apostilas que vão abençoar a tua vida de maneira extraordinária. Olha para a pessoa que está ao lado e diga assim: não hesite, deixe Deus te usar nessa noite. Se o Senhor tocar no teu coração em semear algum material desse na minha vida, ouça a voz do Espírito e obedeça a voz do Espírito. Quantos querem ser canais de bênção nessa noite? Você quer abençoar o teu irmão? Então no final da reunião você vai comprar meia dúzia desses CDs e vai semear na vida dele. Assim você vai nos ajudar a atingir alguns países carentes. Nós falamos já que boa parte desse material nós temos investido em alguns projetos em países pobres, como Moçambique. Está no nosso coração atingirmos Nepal. Queremos atingir a Índia, a parte pobre da Índia, também a nação do Haiti. Queremos abençoar os ministérios e a igreja nesses países com materiais, com pregações de edificação, com alimentos, com remédio. E você vai contribuir para esse propósito. Eu quero pedir a você que abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 12. Nessa noite nós vamos ter uma experiência um pouco diferente das reuniões anteriores. A mim foi pedido para abordar um pouco acerca de cura de igreja como instituição. Na verdade nós temos um seminário que trata acerca de cura da igreja local, onde nós tratamos no sentido de demolir as fortalezas corporativas, abrindo um caminho de cura a nível de instituição. Nós não temos tempo aqui, durante esses dias de carnaval, de trazer um seminário sobre isso, pois estaríamos um final de semana inteiro. Devido a algumas necessidades da igreja local, hoje nós vamos dar algumas pinceladas sobre o assunto. Vamos de uma maneira bem sintetizada falar um pouco sobre cura de igreja como instituição. Eu quero pedir a você que abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo de número 12. E nós vamos ler de verso 12 até o verso de número 27. 1 Coríntios 12, de 12 a 27. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diz ai de mim. Alguns acharam, outros não. Vamos esperar que todos achem para acompanhar. 1 Coríntios, capítulo 12, versos 12 até 27. Diz a Escritura o seguinte: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros do corpo, embora muitos, formam um só corpo, assim também é Cristo. Pois em um só Espírito fomos todos nós batizados, em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixará de ser do corpo. E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixará de ser do corpo. Se o corpo todo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, porém, há muitos membros, mas um só corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, e nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, são necessários.
E os membros do corpo que reputamos serem menos honrosos, a esses revestimos com muito mais honra. E os que em nós não são decorosos, têm muito mais decoro. Ao passo que os decorosos não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas que os membros tenham igual cuidado uns dos outros. De maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e individualmente seus membros. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Feche teus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai maravilhoso, nós queremos adorar o teu nome, e podemos reconhecer que até aqui tu nos tem ajudado. Queremos bendizer a ti pelo teu favor que tem sido revelado a nós. Bendizemos a ti, ó Deus, pelos teus feitos aqui em nosso meio, aquilo que tu fizeste nas reuniões anteriores, de maneira tão clara, tão notória. Tu tens abençoado e alcançado vidas aqui. De uma forma tão tangível temos visto, Senhor, o teu poder. E nessa noite nós queremos nos regozijar em ti, sendo agradecido ao teu nome pela manifestação do teu Espírito. E pedimos que mais uma vez, Senhor, a tua bênção venha sobre nós, a revelação da tua palavra venha sobre cada vida que está aqui. Que seja liberado agora um novo nível de unção, Senhor, uma unção de sabedoria, uma unção de conhecimento. Pai celestial, da mesma maneira que tu levantaste homens, e pela inspiração do Espírito Santo, eles escreveram essas escrituras, que o mesmo Espírito do Senhor, o Espírito Divino que os inspirou, testifique dessa palavra escrita nos nossos corações nessa noite. Jesus declarou que as palavras que saíam da sua boca se constituíam espírito e vida. E nós queremos o espírito e a vida da tua palavra. Poderosa semente que tem o poder, ó Pai, de romper com toda a cadeia de ignorância na nossa mente e trazer a nós as revelações do reino de Deus. As revelações, ó Pai, que estão no teu coração. E nós declaramos, Senhor, que é um caminho aberto para a revelação do teu Espírito. E somente o Espírito do Senhor tem a liberdade de agir aqui em nosso meio. Atamos todo o poder maligno, toda ingerência demoníaca, espíritos malignos que vêm para gerar confusão mental, demônios que tentam roubar a semente que está sendo semeada, espíritos imundos que trazem incredulidade, estão todos amordaçados, amarrados no nome de Jesus. E somente o Espírito do Senhor tem liberdade de agir em nosso meio. Une agora, ó Pai, cada coração ao temor que é devido ao teu nome. E mais uma vez, o nome do Senhor seja glorificado aqui no nosso meio. Adoramos a ti, ó Pai, no maravilhoso nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Que alguém diga glória a Deus. Amados, de uma maneira bem clara, verso 12 e 13 desse capítulo 12 fala acerca de um batismo muito importante. E é um batismo que nós experimentamos no exato momento em que nascemos de novo, no exato momento em que entramos para o reino de Deus. Fala aqui de uma maneira tão clara que nós, sendo muitos, fomos batizados em um Espírito. Versículo 13 diz que fomos batizados no Espírito e foi-nos dado a beber desse Espírito. Está falando exatamente do Espírito de Cristo. É um batismo que a Bíblia classifica como batismo no Espírito de Cristo. Diga isso, batismo no Espírito de Cristo. Não se trata acerca do batismo no Espírito Santo, mas é o batismo no Espírito de Cristo com um propósito bem definido, com a finalidade estabelecida pelo Senhor, para nos tornarmos um só corpo, juntamente com os demais que receberam o Senhor, com todos aqueles que se arrependeram. Fomos batizados no Espírito de Cristo, formando um corpo diante do Senhor.
onde não há servo, não há livre, não há paranaense, não há brasiliense, né? Não há paulista, num corpo onde não há assembleiano, não há presbiteriano, não há batista, não há alguém que é da igreja livre, mas todos são um diante do Senhor. E quando o Senhor trata da sua igreja dentro de uma cidade, Ele contempla nessa cidade todos aqueles que nasceram de novo. Dizem Romanos que o corpo de Cristo é formado por aqueles que o Senhor recebeu para si, tomou para ser seu. Então saiba que aqui em Brasília existe somente uma igreja. Qual igreja? Formada por todos aqueles que nasceram de novo, que estão espalhados nas mais diversas denominações. O Senhor, quando olha para uma igreja de uma cidade, Ele vê dentro de uma ótica bem diferente da nossa. Nós olhamos as diversas denominações, os diversos corpos, as exposições locais, mas quando o Senhor olha, Ele vê uma igreja. Por isso aparece aqui a igreja em Corinto, a igreja que está em Tessalônica, a igreja na Galácia. Nós fomos batizados no Espírito de Cristo, então recebemos vida. E isso nos leva então a um fator importantíssimo: fazemos parte de um corpo vivo. E a igreja local é o corpo vivo de Cristo. Diga isso. A igreja local é o corpo vivo de Cristo. Agora, essa grande igreja que há numa cidade, a qual o Senhor vê como uma, ela é formada por diversas exposições locais, que tem por sua vez as suas identidades. Então a Semear é uma exposição local que tem uma identidade própria. Há uma identidade profética que foi dada pelo Senhor, somando com outras denominações da cidade que tem a sua identidade própria também, algo dado pelo Senhor, formam a grande igreja que está em Brasília. Agora é importante que nós entendamos, como somos um corpo vivo, estamos experimentando da vida de Cristo, do Espírito de Cristo, como corpo vivo, somos constituídos então como um organismo. E a igreja é apresentada aqui nesses versos que nós lemos como um organismo vivo. E dentre muitas comparações, muitas analogias que Paulo faz em relação à igreja, uma das analogias é o corpo de Cristo, a igreja local, sendo assemelhada ao nosso corpo humano. Em alguns momentos Paulo compara a igreja como sendo a noiva de Cristo, o edifício de Deus, lavoura do Senhor. Em Efésios capítulo 6, que é um capítulo de guerra espiritual, Paulo compara a igreja como um exército que está aqui na terra, e envolvido então numa batalha a nível global. E quando eu falo em termos globais, não estou me referindo a uma guerra que se dá simplesmente num nível terreno, mas dentro de um aspecto espiritual. E a igreja como exército então, ela move dentro do reino do Espírito. Estamos envolvidos numa grande batalha. Então são diversas figuras, diversas analogias. E aqui em 1 Coríntios 12, Paulo compara então a igreja como sendo o corpo vivo. E a igreja sendo um organismo vivo, logicamente ela tem uma alma e tem sentimentos. Da mesma maneira que o corpo humano, ele apresenta emoções, sentimentos. Da mesma maneira que temos uma alma, o corpo de Cristo como sendo um organismo vivo, ele vai apresentar sentimentos e tem também uma alma. Uma igreja local, ela tem uma alma e tem sentimentos. Diga ao seu vizinho, um corpo local, uma exposição local de igreja, apresenta sentimentos e emoções. Por isso que, amados, uma igreja ela pode sofrer consequências. Sentimentos são abalados, por exemplo, quando acontece um processo de rebelião e pessoas vão embora da igreja formando outra. Aí está caracterizado a divisão. E por quantos anos ficam mágoas, sentimentos profundos, tanto nos que ficam como naqueles que saem. E boa parte dos pastores já pôde experimentar em algum momento da sua vida algum processo de rebelião na igreja local, onde pessoas foram embora.
No nosso ministério, por muitos anos, nós dirigimos como pastor de frente, igreja, e por 2 ocasiões passamos por experiências muito negativas, de divisão. Na primeira divisão nós perdemos mais de 350 pessoas. Alguém que foi trabalhando com a igreja durante 2 anos, agregando pessoas a ele. E quando saiu, quando pensávamos que era ele e a família somente, levou muita gente da igreja, nos deixou com as 120 pessoas mais ou menos. Isso trouxe marcas que levaram anos para serem curadas. E no segundo processo, nós enfrentamos uma batalha muito grande contra 2 espíritos. Há espíritos malignos que têm sido destinados por Satanás em nossos dias para destruir a unidade e os relacionamentos ministeriais dentro da igreja. Um dos espíritos é o espírito de Jezabel. Jezabel opera em cima de controle, em cima de manipulação, e os caminhos mais escolhidos para que esse espírito esteja usando é o caminho do ministério profético e da intercessão dentro da igreja. Se o ministério profético, se o ministério de intercessão, ele não caminha em linha com a direção da igreja, o ministério pastoral, ele pode trazer muitos desastres. Porque Jezabel opera dentro daquilo que nós chamamos de controle, manipulação, intimidação. Por quantos anos você pregou na igreja que o espírito de Jezabel estava voltado à questão sexual? E quando você falava em Jezabel, a primeira ideia que as pessoas tinham era acerca de uma mulher, estilo Miss Brasil, cheia de sensualidade, com roupas sensuais, entrando na igreja para seduzir os homens. Mas muitas vezes esse espírito que é assexuado, que pode usar um homem ou mulher, na maioria das vezes não vai usar nada da sedução sexual. Porque trabalha em cima do controle, em cima da manipulação. Você pode estudar a vida de Jezabel. A Bíblia nos apresenta 3 dimensões, 3 expressões do espírito de Jezabel. A primeira expressão foi lá nos dias de Elias. E você sabe que ela é controladora e manipuladora. Elias tinha visto de maneira tão grande a glória de Deus, mas de repente estava encerrado numa caverna, intimidado por Jezabel. E ela procurava usar de autoridade ilegítima. O espírito de Jezabel, quando atua na igreja, leva algumas pessoas a atuar de uma maneira completamente ilegítima, demonstrando uma autoridade que ela não tem como delegação. E alguns pastores hoje muitas vezes estão vivendo como viveu Elias, encerrado em cavernas, intimidados. Muitas vezes por uma líder de intercessão, por alguém que se levanta com esse espírito dentro da igreja, e eles acabam sendo dominados, manipulados. Esse espírito entrou na nossa igreja, uma igreja que nós estamos começando a plantar. Na época não tinha a dimensão de compreensão que eu tenho hoje. E não soubemos lidar com esse espírito. E quando fomos tentar confrontar, já era tarde demais. Já tinha feito um estrago muito grande. Nós temos ensinado muito sobre o espírito de Jezabel e Absalão em muitas igrejas, principalmente em encontro de pastores. E não falamos acerca disso porque lemos em algum livro, mas experimentamos a nossa própria carne, os malefícios que esse espírito pode operar dentro de uma igreja. O outro espírito que vem para destruir os relacionamentos ministeriais é o espírito de Absalão. Diga isso, espírito de Absalão. Como esse espírito atua? Para você entender como o espírito de Absalão pode atuar dentro da igreja, você tem que estudar um pouquinho acerca da vida de Absalão, porque os comportamentos desse homem revelam exatamente como esse espírito pode atuar dentro de uma igreja local, destruindo a unidade. Se Jezabel trabalha em cima da autoridade ilegítima, esse espírito tem um companheiro, é o espírito de Absalão, que vai trabalhar em cima da deslealdade. E há muitas pessoas da igreja que muitas vezes vêm ao ministério, vêm para servir alguns ministérios no corpo de Cristo, alguns pastores, e devido a motivações erradas, motivações impuras, eles permitem que a deslealdade vá entrando no seu coração,
E amanhã depois vem o espírito de Absalão e usa essa pessoa como usou Absalão, numa conspiração ousada. Ele tenta tomar o reino do seu próprio pai, mas de uma maneira muito sutil, de uma forma muito velada. Por que foi uma maneira muito velada? Porque as outras pessoas estavam conhecendo acerca da sua artimanha, das suas manobras, menos o seu pai. Ele agia de uma maneira muito capciosa. Diz a palavra que ele ia lá na entrada da cidade, no portão da cidade, e ficava esperando as pessoas chegar. E quando alguém se aproximava, ele vinha de uma maneira muito capciosa e declarava o seguinte: olha, o teu problema, a tua situação é muito fácil de resolver. Mas já jogava de maneira velada uma acusação: mas não há ninguém da parte do rei que possa te ajudar. Nesse momento ele colocava em jogo o exercício do seu próprio pai, o governo do próprio pai, Davi. E ele dizia o seguinte: se eu fosse rei, eu agiria assim, assim, assim. E de uma maneira religiosa, a palavra diz que ele abraçava e osculava aquela pessoa. E diz a escritura então, que ele foi roubando, ele foi furtando o coração do povo. E lá na frente ele monta a sua congregação, que por sinal foi de pouca duração. O pastor Absalão monta a sua igreja baseado na rebelião. Agora, como esse espírito atua na igreja? Da mesma maneira que atuou atrás das atitudes de Absalão. Algumas pessoas na igreja que são completamente desleais, não honram suas lideranças. E de repente acontece algo com alguém, por exemplo, alguém perde o emprego, e a pessoa que tem motivação impura, que está debaixo dessa influência, é um manobrista como Absalão era. Então ele chega para a pessoa e diz: que pena, você perdeu o teu trabalho, está sem trabalho agora, sem sustento. Se eu fosse o pastor, o líder principal da igreja, hoje mesmo eu iria procurar o Ministério de Misericórdia, de Ação Social da igreja. Você receberia 2 cestas básicas. Tua conta de água, luz, telefone seria paga. Mas eu não sou o líder principal, não posso fazer isso. Com essa atitude ele rouba aquele coração. Por isso diz que esse homem Absalão ia roubando o coração dos simples. E amanhã depois, quando ele sair daquela igreja, automaticamente aquelas pessoas vão com ele. Ele já conseguiu ligar ele, formar uma ligação de alma com ele. Ou alguém é do Ministério de Louvor, passa por um processo de disciplina, vai para o banco por algum tempo, o líder da igreja coloca ele para um tempo de tratamento. E alguém chega com a motivação impura, está debaixo da influência do espírito de Absalão, ele chega e diz: o pastor poderia tratar de você de maneira diferente, nem precisava tirar você do louvor. Se eu fosse o líder principal, não faria isso. Eu trataria de você e você continuaria tocando, ministrando. Já ganha o coração dele. O dia que essa pessoa sair da igreja, aquela pessoa vai junto. E quantas divisões têm sido estabelecidas com base na deslealdade. O espírito de Absalão é o espírito que atua na deslealdade. Ultimamente eu já nem chamo mais de espírito de Absalão, eu já estou chamando de espírito de Absalão. Porque geralmente essas pessoas, quando saem de uma igreja local, eles vão e abrem a sua igreja. E esses 2 espíritos se uniram e vieram fortemente contra uma igreja que nós estávamos plantando há 1 ano e pouco, e destruiu tudo. Quando nós acordamos e fomos ver, já era tarde demais. E é um espírito que traz uma influência, minando a mente dos outros, e vem como gangrena. E nós ensinamos sobre isso. Não porque lemos ouvimos algum CD, ou lemos algum livro. Passamos na nossa própria carne. E nós temos procurado, então, cooperar com as pessoas, ensinando sobre isso. Há muitos anos atrás me chamaram para ministrar numa conferência de pastores da CEPAL. Eles têm um departamento chamado MAP, que cuida de pastores e igrejas. E no Espírito Santo tiveram uma conferência e me chamaram para ministrar. E um dos assuntos que ministrei foi as atitudes crescentes de um Absalão.
14 características que sentem na vida de alguém que se deixa ser influenciado pelo espírito de Absalão. E o presidente da convenção da Assembleia de Deus, o Espírito Santo, chegou para mim e disse: olha, isso vem com uma revelação para mim. Se há tantos anos atrás eu entendesse sobre isso, eu teria evitado inúmeras divisões que aconteceram dentro da minha igreja. Já passei por muitas divisões, deslealdade, pessoas que foram embora, levaram pessoas, divisões após divisões, porque não entendia sobre isso. Infelizmente, amados, muitas vezes alguns ensinos, eles vêm de uma forma curativa e não preventiva. É muito bom aprendermos algo de uma maneira preventiva para nos guardarmos. É bem melhor do que experimentar algo, um ensino, de uma maneira curativa. Diga ao seu vizinho: é melhor experimentar algo de uma maneira preventiva do que curativa. Infelizmente, no nosso ministério, acerca de Absalão e Jezabel, tivemos que experimentar de uma forma curativa. Agora, a Bíblia nos apresenta alguns outros espíritos que atuam para destruir a unidade da igreja. Nós temos um CD ali, 3 espíritos que atuam para minar a unidade da igreja: o espírito de Caim, o espírito de Balaão e o espírito de Coré. Como esses 3 espíritos agem? Você lembra da experiência de Caim? Ele foi movido de maneira tão terrível pela inveja. Veja, ele tinha todos os direitos de filho primogênito, era o primogênito dentro da casa, mas ele não estava feliz em ser simplesmente o primogênito. Ele queria ser unigênito e mover exatamente numa unção que ele não tinha. E dentro de uma maneira tão insensível, motivado pela inveja, ele destrói seu próprio irmão. E quando Deus vai tomar conta, se ele de uma maneira muito fria diz: sou eu o guardador do meu irmão? O próprio Senhor testemunhou aquele crime. E em toda a história da humanidade, o primeiro crime que houve foi em cima da inveja, em cima do ciúme. Agora, o espírito de Caim, ele atua fortemente dentro da igreja. Há pessoas que têm inveja, são movidos pela inveja, têm inveja do outro ministério, tem ciúme do nível de unção que o outro recebeu. Queira ou não queira, amados, aqui está escrito que o Senhor colocou os membros no corpo, Ele deu os ministérios, cada um deles como quis, revelando a sua soberania. E é o Senhor que constitui os ministérios. E queira ou não queira, alguns Ele vai dar uma capa de muitas cores. José recebe uma capa de muitas cores, o que motivava a inveja aos seus irmãos. E alguns ministérios, pela soberania de Deus, recebe uma graça maior, uma capa de muitas cores. E muitas vezes pessoas têm inveja e querem destruir dentro de um presbitério. Muitas vezes alguns se destacam pela própria graça e unção do Senhor, o que é motivo de inveja a outros, que muitas vezes vão procurar destruir, como destruíram José. O espírito de Caim tem atuado muito forte dentro da igreja, levando pessoas a sentir ciúmes e inveja do dom que o outro tem, do ministério que o outro recebeu, como o Senhor age na vida daquela pessoa. Isso traz uma consequência muito grande. Um dos juízos que Deus colocou diante de Caim é que ele seria errante sobre a terra, alguém que caminharia sem ter um destino definido. E você já viu pessoas muitas vezes que não têm muitas vezes uma definição na sua própria vida, no seu próprio ministério? Ele não consegue ter isso, ele está caminhando em círculos, não consegue prosperar, o ministério dele não vai para frente, há tantas tentativas. Ele fica errante, uma hora é esse ministério, outra hora é o outro ministério, e não consegue sair disso. Mudanças constantes. Há pessoas que mudam constantemente. Conheço algumas pessoas que em 5 anos mudaram de ministério 8, 9 vezes. Vivem como errantes. Esse é o tipo de maldição que viria. Seria errante sobre a terra, caminhando sem destino. E quantos estão debaixo dessa influência? Outro espírito que tem atuado na igreja muitas vezes é o espírito de Balaão. E como Balaão age?
levando as pessoas a amar a honra dos homens e também a exploração financeira. Você sabe muito bem o que acontece com Balaão. Quando Balaque o chama então para amaldiçoar Israel, Balaque fez uma proposta: venha rapidamente para que eu possa te honrar. E aqueles que estão buscando hoje a honra dos homens, é oferecido a ele dinheiro para profetizar contra a nação de Israel, e ele se dobra diante da sedução do dinheiro. E nós estamos vivendo uma era, amados, que muitos estão sendo seduzidos pelo dinheiro. Essa praga, essa miséria tem entrado para dentro da igreja de maneira terrível. E eu conheço alguns cantores gospel que não sobem nessa plataforma para cantar uma noite por 40 minutos, se não for pago a ele antecipado, 13 mil reais. Há pregadores que para pregar uma mensagem numa noite é 12 mil reais, 7 mil reais. Pregadores que muitas vezes têm um compromisso com a igreja local, a outra chama, diz: ó, vou dar uma oferta ao dobro. Ele cancela, com essa e vai na outra. E eu posso garantir a vocês que Jesus não está em nada disso. Há alguns cantores que você ouve, quem sabe até chora um pouco, se quebranta. Tem alguns cantores que eu ouço, eu choro também. Não de quebrantamento, choro de raiva. Porque eu sei a maneira que vivem, sei a maneira que agem para ir ministrar na igreja, as condições que são impostas. Mateus nos fala de maneira bem clara. Mateus 24, vai haver naquele dia uma distinção muito grande. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Iniquidade nesse contexto é colocado da seguinte maneira: aqueles que viveram sem lei, sem princípios. Ah, mas Senhor, em teu nome eu curei, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome fiz tantas coisas, em teu nome fiz até as pessoas levitarem. E sabe o que as pessoas vão ouvir? Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ou seja, esteja fora, você que viveu sem lei, viveu sem princípio. Um obreiro do nosso ministério, há muitos anos atrás, chegou para mim e disse: olha, se você fosse um mercenário, você estava milionário, com frota de carro, com avião e tudo mais. Porque há seminários onde nós vemos a glória de Deus de maneira instantânea, coisas acontecendo de maneira imediata, sinais sobrenaturais que acontecem. Muitas vezes seminário com 5 mil, 4 mil pessoas, onde a glória de Deus está presente, coisa acontecendo de maneira instantânea. E ele disse para mim o seguinte: eu tenho certeza, se você levantasse uma oferta no final, todo mundo ia ofertar, porque a glória de Deus está ali. Imagina um lugar com 5 mil pessoas, cada um dando 5 reais, quanto que teria? Mas eu sei que um dia haverá um momento de cobrança, de acerto de contas, e muitos terão muita surpresa, porque permitiram então que o espírito de Balaão estivesse atuando na vida deles, buscando a honra dos homens, buscando o favor financeiro através daquilo que receberam de Deus, e estão construindo verdadeiros impérios, negociando o dom, a unção que recebeu. Tenho certeza que Deus não está nesse tipo de coisa, e o espírito de Balaão tem que ser confrontado. Um outro espírito que a Bíblia fala, tanto na carta de Pedro como na Epístola Universal de Judas, é o espírito de Coré. E como esse espírito age? O espírito de Coré leva a autoridade espiritual na igreja a ser questionada. Você lembra da atitude de Coré? Datã e Abirão, liderado por Coré? Que negócio é esse? Só Moisés que é usado? Eles se colocam como sendo os santos santarrões. Toda a comunidade é santa, todos aqui podem fazer alguma coisa. E começaram a questionar a autoridade de Moisés, a autoridade de Arão, e disseminaram isso no meio do povo.
E diz a palavra que a terra abriu a sua boca e tragou todos eles e todos aqueles que estavam junto com eles. O espírito de Coré é um espírito de desonra, que procura desonrar aqueles que foram colocados numa posição de autoridade. Amados, não interessa. Eu conheço um pastor de uma grande igreja, ele sempre diz o seguinte: eu sei que sou uma pessoa simples, eu tenho aqui na minha igreja pessoas gabaritadas, excelentes administradores que poderiam administrar a igreja bem melhor do que eu. Eu tenho excelentes psicólogos que fariam um trabalho maravilhoso na área de aconselhamento, melhor do que eu. Mas foi a mim que Deus colocou para presidir essa igreja e para aconselhar as pessoas, independente daquilo que as pessoas são. Então honre aquele que Deus colocou sobre a tua vida. O espírito de Coré é um espírito de desonra. E quantas vezes a unidade da igreja, a unidade ministerial é destruída? Porque muitas vezes alguns se levantam debaixo da influência do espírito de Coré. E há outros espíritos que a Bíblia fala. Tirei um bom tempo estudando aí sobre alguns espíritos que atuam dentro da igreja. Temos que até escrever um livro sobre isso, porque a Bíblia nos apresenta mais de 20 espíritos que atuam contra a unidade da igreja. E como identificamos? Através das atitudes de algumas pessoas. Então nominamos espírito tal, espírito de Seba, né? Espírito de João Marcos, espírito de Herodes, enfim, uma infinidade. E eles trabalham contra a unidade da igreja. Agora, esse texto nos dá uma visão bem clara aqui acerca de fortalezas espirituais que podem se levantar numa igreja local de uma forma corporativa. Quando começamos a trabalhar com libertação, cura interior, o primeiro nível que começamos a ministrar foi na vida de pessoas precisando de libertação. Depois veio uma revelação nova, nossa compreensão cresceu um pouco mais e começamos a libertar famílias de cadeias geracionais de iniquidade, tratando diretamente com as maldições hereditárias. Outro nível de revelação que veio a nós foi acerca da libertação e a cura da igreja como instituição. Entendemos acerca dessa necessidade em cima de 1 Coríntios 12, porque a igreja aqui é um corpo local, vivo, e ela pode ser traumatizada sim, precisando de cura a um nível coletivo, porque pode haver fortalezas coletivas, corporativas dentro de uma igreja local, que pode determinar o comportamento de todas as pessoas, um comportamento como um todo, devido a algumas coisas que aconteceram. Vou dar um exemplo para vocês. A equipe da doutora Neuza Choca estava pregando certa vez numa igreja, e uma das intercessoras teve uma visão. Ela viu um pavão que caminhava pela igreja, ia e voltava. Aí essa intercessora falou para a doutora Neuza: olha, estou tendo uma visão estranha, há um pavão andando aqui dentro da igreja. E ela foi e levou para o pastor, para o líder, disse: olha, faz sentido para você? Tem um pavão andando aqui pela igreja. Ele pensou um pouco e disse: ah, eu já sei o que é. É o espírito de orgulho que está na nossa igreja. Porque o fundador dessa igreja era muito orgulhoso. Ele foi embora e o orgulho ficou. Veja, era uma fortaleza corporativa. Há igrejas que estão em algumas regiões, e nessa região é característico a atuação de um principado que nós chamamos de espírito territorial. É o demônio de uma grande autoridade, de uma grande patente espiritual, que tem uma jurisdição geográfica. E a Bíblia nos apresenta muito acerca dessa questão. Por exemplo, em Atos 19 é mostrado, por exemplo, que Diana, a rainha dos céus, tinha um controle em toda aquela região, em toda a Ásia Menor. Você pode ver claramente lá em Daniel 10, um principado onde aparece como príncipe da Pérsia. Era um principado maligno que tinha uma jurisdição naquele lugar. E ali fala acerca do principado também, do príncipe da Grécia. Era o espírito territorial que controlava toda a Grécia. E é interessante que nós vamos em alguns lugares para ministrar, conforme a atuação do espírito territorial, será o comportamento da igreja também.
Por exemplo, o sul do Brasil foi influenciado fortemente pela cultura europeia. E nós vamos ministrar em algumas cidades que foram formadas em cima da cultura alemã. E a fortaleza que está nessa cidade é uma fortaleza de orgulho. E quando nós chegamos dentro das igrejas para ministrar, encontramos igrejas orgulhosas. A influência do espírito que está ali na cidade influencia a igreja local, levando ela a ter esse comportamento. Há 2 anos e meio atrás estávamos na Grécia, e eu fui exatamente perto, lá em Corinto, das ruínas do templo de Afrodite, a rainha dos céus, conhecida como deusa do amor. E a mesma influência que atuava está viva ainda de maneira espiritual. Alguns intercessores passaram muito mal. Você vê na Bíblia que a igreja de Corinto foi uma das igrejas mais voltadas à promiscuidade. E por 4 vezes Paulo, de maneira severa, teve que escrever a essa igreja, falando sobre a questão da imoralidade. No capítulo 5 você percebe que até mesmo havia alguém tendo envolvimento sexual com a própria mulher do seu pai, um enteado envolvido com a própria madrasta. No capítulo 7 Paulo fala fortemente acerca do comportamento, da intimidade do casal, porque era pervertida. E no capítulo 6 ele diz que muitos dos que estavam ali outrora foram efeminados, adúlteros, idólatras, sodomitas, e estavam lá no templo de Afrodite. Conforme era a operação desse espírito territorial de Afrodite, assim era o comportamento da igreja que estava ali dentro daquela cidade. E nós fomos há 2 anos e meio atrás ali naquele lugar, e isso testificamos em muitas cidades que nós vamos. Então é uma igreja que tem dentro dela uma fortaleza corporativa que precisa ser tratado. Uma fortaleza corporativa, ela pode ser levantada a nível coletivo, dependendo do pecado do fundador. Há igrejas que são fruto de divisão. Então a fortaleza de divisão, de facção. Essa igreja que é formada em cima da divisão, não vai demorar muito, ela vai se dividir. Vai se dividir também. É um comportamento que foi passado a ela como herança. E pode acontecer maldição hereditária entre igrejas. Essa nova igreja que surge, amanhã depois ela se divide. A outra se divide. Entra um padrão crônico hereditário de divisão, até que alguém vá lá na origem, haja um arrependimento profundo. Enquanto isso não acontece, virá de maneira sucessiva a divisão. Na minha cidade, eu não sei qual a realidade de vocês aqui, eu conheço igrejas que se constituem no fruto já de uma 5ª ou uma 6ª divisão. São igrejas que foram se dividindo. Em algumas igrejas, de repente, um líder cai em pecado. E eles têm a visão da transferência. Então, tratam na convenção e dizem, não, vamos transferir esse pastor lá para aquela cidade que ninguém conhece ele. O camarada caiu em adultério na igreja. Aí transferem ele para outra cidade onde não conhece. Não há arrependimento. Na mentalidade dessa liderança, parece que tudo foi resolvido. Porém, fica um comportamento na área de pecado sexual imposto naquela igreja. É uma atmosfera que está contaminada, e essa atmosfera vai começar a tocar pessoas na igreja, que mais cedo ou mais tarde vão começar a cair em pecados na área de moralidade. Então dentro dessa igreja local começa a haver muita fornicação, muita traição conjugal, muito adultério. Por quê? Porque a atmosfera espiritual ficou impregnada dessa iniquidade e precisa ser removida através de arrependimento. É uma igreja que precisa de cura. Pode haver uma fortaleza coletiva de imoralidade. Nós conhecemos o histórico da igreja local. O pastor que havia assumido a liderança dessa igreja, muitas vezes ele ficou muito preocupado, porque a igreja local não crescia.
já era antiga e não experimentava crescimento. As demais igrejas do bairro, da região, todas crescendo, menos aquela. Uma constante animosidade entre o presbitério, sempre em divergência, discussão, divisão com o outro. Eu não sabia por quê. Ele procurou ajuda então na rede de guerra espiritual a qual nós estamos ligados. E ele foi orientado então a fazer um levantamento, o que havia acontecido com aquela igreja local no passado. Então ele pegou os livros Atas e foi fazer uma pesquisa. E observou o seguinte: ele era o 7º pastor daquela denominação. O pastor fundador da igreja havia caído em pecado de adultério. E a igreja não teve sabedoria em tratar, simplesmente expulsou e nunca houve um arrependimento. Veio o 2º pastor, caiu em adultério também. E a igreja teve o mesmo comportamento. Veio o 3º, aconteceu a mesma coisa. O 4º, o 5º, o 6º. Os 6 pastores que haviam passado para liderar aquela igreja, todos os 6 caíram em adultério. E sempre a igreja teve aquele comportamento de expulsar, não houve arrependimento, não houve tratamento. E ele buscou orientação, o que deveria ser feito. Então foi orientado a fazer então uma reunião primeiramente com a liderança, para que houvesse arrependimento, para remover aquele lixo que estava incorporado à igreja local. E depois reunir toda a igreja local para uma noite, um culto de arrependimento. Ele fez isso. Aquele clima de animosidade no seu presbitério sumiu. Veio um tempo de unidade, de harmonia. E a igreja começou a crescer de maneira estrondosa. Amados, há igrejas que parece que tem a síndrome das 2 portas abertas. Vem muita gente pela porta da frente e acaba indo pela porta de trás. E a colheita não se mantém. Há algum problema. Agora eles começaram a experimentar um novo tempo. E ele entendeu, porque muitas vezes ele mesmo estava no púlpito pregando. E era assolado de uma maneira avassaladora por pensamentos impuros na área de moralidade. Pensamentos na área sexual. Ele disse que muitas vezes estava pregando, ele sentia o cheiro do perfume barato que as prostitutas usam, aquele perfume que é favorito das pombagiras, ele sentia dentro da igreja. Em alguns momentos ele sentia como que uma mão feminina tocasse os seus cabelos. Claro, a pombagira tinha encontrado um lugar de ação, tinha um trono ali, a pombagira estava entronizada na igreja dele. E ele seria, se não fosse tratado, se não fosse feito esse trabalho de cura, de libertação, destruindo essa fortaleza corporativa, ele seria a 7ª vítima. E viria a 8ª, 9ª. São igrejas que apresentam problemas. E muitas vezes se tornam verdadeiramente problemas crônicos. Nós fomos ministrar certa vez numa igreja local. Essa igreja estabelecida num bairro com bastante prédios, uma população muito grande ali no bairro. E essa igreja estava quase fechando. E os poucos membros que tinham ali vinham de lugar longe, de outros bairros longe. Não havia ninguém que frequentasse aquela igreja que é da região. Todos de fora. E o pastor era novo, havia sumido ali e pediu para darmos um seminário. E ele separou o domingo pela manhã para um tempo de arrependimento, de confissão de pecados. E ele estabeleceu uma lista de pecados. E muitas coisas terríveis haviam acontecido na igreja. O pastor anterior abandonou a igreja, foi embora, roubou um carro que era da igreja, financiado no nome de um irmão. O zelador que morava lá atrás na casa pastoral era fortemente envolvido com homossexualismo. E ele levava parceiros sexuais para ter relação sexual na própria plataforma atrás do púlpito. Um lugar contaminado. Essa igreja passou por um processo de cura em cima de orações de arrependimento. E um novo tempo começou a acontecer. As pessoas da região começaram a se converter. Depois, uns 2, 3 meses depois, minha esposa foi lá para pregar num chá de evangelismo. E essa igreja que estava quase fechando, conseguiram reunir cerca de 70 mulheres para ouvir o evangelho ali da região. Foi um novo tempo.
Então, há igrejas, amados, que podem estar enfermas, doentes. Por isso Paulo diz aqui: se um membro padece, todos os membros padecem com ele. Pode haver uma contaminação. Você lembra que aquele caso, aqui em 1 Coríntios 5, Paulo diz que estava havendo uma contaminação. Um pouco de fermento leveda toda a massa. E Paulo tratou não propriamente com aquele indivíduo, tratou de uma maneira coletiva. Vocês estão inchados, vocês estão embaixo de contaminação. Então veja, se essas áreas não são tratadas, traz uma contaminação. E infelizmente, amados, há pastores que muitas vezes sabem que aquele membro da igreja está envolvido em caixa 2 da empresa, mas ele está intimidado, não trata, porque muitas vezes foi ameaçado: não mexa comigo que eu vou embora da tua igreja, e se eu for, vou levar tantas pessoas comigo que são meus amigos. Ele se sente intimidado, está sendo controlado. Ou alguns têm até um caso extraconjugal. Há líderes que sabem e não tratam, porque é o maior dízimo da igreja, o camarada que mais financia os projetos da igreja. E vão permitindo que isso vá acontecendo, isso vai contaminando. E o pior, quando é alguém que está investido de qualquer nível de autoridade, seja um pastor, um presbítero, um diácono, ministro de louvor, não importa, qualquer área de ministério, ele tem uma autoridade delegada. Se ele está em pecado, na verdade não é simplesmente uma contaminação que vai haver, mas haverá uma transferência espiritual, a transferência de espíritos. Diga isso: transferência de espíritos. E essa contaminação pode vir muitas vezes até da imposição de mãos. A imposição de mãos é uma via de mão dupla. Os valores espirituais são transmitidos pela imposição de mãos, mas as coisas negativas também. Há um CD que temos ali: imposição de mãos, bênçãos e perigos. E nós colocamos que não pode ser feito de uma maneira completamente inadvertida. E você permitir também que pessoas venham colocar as mãos em você. Você nem conhece a pessoa, nem sabe o que está dentro dela. Imposição de mãos, ela gera comunicação, gera impartição, gera transferência. A Bíblia nos mostra em Malaquias, quando um líder não está alinhado com Deus, qualquer figura de autoridade, todas as vezes que supostamente ele vai abençoar, na verdade ele está amaldiçoando. Vamos abrir Malaquias capítulo 2, verso 1 e 2 assim: agora, ó sacerdotes, este mandamento é para vós. Se não ouvirdes e se não propuserdes no vosso coração a dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei a maldição contra vós. E veja o que o Senhor fará: e amaldiçoarei as vossas bênçãos. E já as tenho amaldiçoado, porque não aplicais a isso o vosso coração. Então cada vez que ele põe as mãos, levanta a mão: estou te abençoando. Sabe o que ele está fazendo? Está amaldiçoando, e está transferindo aquela iniquidade que está nele. Isso é muito sério. Por isso, muitas vezes, amados, uma igreja local, ela precisa experimentar cura. Há igrejas que passaram pessoas pregando, e as pessoas não sabiam quem era essa pessoa. Pessoas que viviam em iniquidade. Uma igreja local tem que saber muito bem quem de fora está vindo para pregar. Tem que conhecer a pessoa. Há alguns ministérios que não prestam contas a ninguém por aí, vivem de maneira completamente errante, não tem um pai, uma mãe espiritual sobre ele, e traz uma contaminação. Alguém com espírito de homossexualismo passou na igreja pregando. Logo, muitas pessoas ali começaram a ser contaminadas por esse espírito. Um outro estava tendo um sério problema de pecados constantes de adultério. Pregou numa igreja. Casais que viviam bem há anos começaram a discutir, começaram a ter problemas conjugais. Pessoas começaram a cair em adultério.
E em quantas igrejas locais nós temos ido para dar esse seminário, no sentido de remover o lixo que ficou dentro dessa igreja, que foi trazido através de alguns pregadores, que foram convidados e que macularam, contaminaram o púlpito, contaminaram a igreja local. É uma questão muito séria. E esse texto aqui deixa muito claro. Agora, algumas igrejas, amados, não conseguem crescer. Parece que Satanás consegue colocar sobre ela um manto de invisibilidade. E as pessoas da região não se convertem. Um pastor assumiu uma igreja. Ela tinha exatamente 50 anos de idade. E nunca havia passado da casa dos 250. E ele assume a igreja e fica preocupado. Todos esses anos não consegue crescer. Ele fez um levantamento e descobriu muitos pecados no passado. E ele foi orientado então a fazer um trabalho de arrependimento. Mapeou, consultando os livros Atos, tudo o que havia acontecido. Teve um culto de arrependimento. Ele tinha sido orientado por alguém que é ligado ao ministério da CEPAL. E no ano seguinte, numa nova conferência da CEPAL, esse pastor estava presente lá. E a pessoa que havia falado com ele se aproximou, queria saber como estava agora. E ele disse: aquela igreja fechamos. Até a pessoa levou um susto. Fechamos porque ela cresceu muito. E fomos para um outro salão e já está cheio. Já estamos procurando um outro local. Agora, ele disse o seguinte: só que as pessoas do bairro chegavam para mim e diziam o seguinte: interessante, tem uma igreja evangélica aqui, eu nunca vi essa igreja. O diabo havia colocado um véu de obscuridade. A Bíblia diz lá em Isaías, capítulo 25, que muitas vezes o diabo consegue colocar um véu para cobrir uma nação, um bairro. Vamos abrir a nossa Bíblia. Livro do profeta Isaías. E ele pode colocar isso também em cima de uma igreja local. Diz a Escritura o seguinte: Isaías 25, verso 7. O Senhor destruirá nesse monte a coberta que cobre todos os povos, e o véu que está posto sobre todas as nações. Há um véu que o diabo consegue colocar sobre nações. Por exemplo, as nações lá da janela 1040. Nós temos ido já por 5 vezes ao Japão. E é difícil um japonês se converter, porque há uma cobertura de trevas. Na Ásia, os lugares onde estão as fortalezas islâmicas, budistas, onde há fortaleza de hinduísmo. Agora ele consegue colocar isso num bairro, sobre uma cidade, sobre uma igreja. Então não se convertiu pessoas na igreja, porque devido aos pecados antigos, o diabo conseguiu lançar um véu de obscuridade. Fui ministrar numa igreja, ela estava completando 100 anos, uma igreja histórica. E o pastor disse, em uma das reuniões: precisamos mexer com cura de igreja, porque há pecados violentos aqui. E aquela igreja não conseguia crescer. 100 anos, menos de 200 pessoas. Nunca passava da casa dos 200. Quantos pecados! Nas próprias galerias da igreja, quantos pecados aconteceram na área sexual. O antigo diácono que administrava, ou melhor, o antigo administrador da igreja, tesoureiro, junto com os diáconos, no tempo, lembra das operações overnight, conta remunerada? Quando havia um acréscimo às contas de maneira diária, essa igreja recebe ofertas de um certo país, ofertas altas todo mês. Quando essas ofertas chegavam, aquele tesoureiro colocava na sua conta pessoal. Depois de 3 meses transferia para a conta da igreja, porém só o capital ele ficava com todo o dividendo. Isso por anos. Os diáconos haviam ido embora, só tinha um remanescente. Quando fomos tratar com isso, ele se jogou no chão e começou a chorar.
Isso trouxe uma atadura dentro do aspecto financeiro na igreja. Não só crescimento numérico, mas financeiro também. Agora, amados, nós podemos estudar as igrejas da Bíblia e vamos perceber que os problemas que algumas apresentavam, algumas igrejas do nosso tempo apresentam também. E fazendo um mapeamento em algumas igrejas da Bíblia, eu pude ver que apresentavam sérios problemas. Uma das igrejas, eu posso considerar uma das mais problematizadas, era a igreja de Corinto. E encontro dentro dessa igreja 10 problemas seríssimos. Estudando a primeira e a segunda carta de Coríntios, eu posso mapear e identificar então 10 problemas sérios dentro da igreja. Então, cura de igreja era algo que já era necessário na época apostólica. E quantas vezes Paulo teve que escrever cartas para curar a igreja, para tratar com fortalezas corporativas. Por exemplo, problema seríssimo na igreja aqui de Corinto, você vê no capítulo 3, a dificuldade grande que havia de conviver uns com os outros. Havia inveja, havia divisão. Se tornou uma igreja canibal, porque Paulo diz: vocês estão devorando uns aos outros, através da divisão, através da fofoca. Eles não conseguiam viver em harmonia, havia divisão. A igreja de Corinto estava com uma verdadeira colcha de retalhos. Ah, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. E um grupinho menor, mais espiritual, batia no peito e dizia: ah, nós somos de Jesus. Alguns se diziam de Jesus, outros de Paulo, outros de Cefas. Uma divisão, não conseguiam conviver. E em nossos tempos há igrejas assim, igrejas numerosas. Ah, eu sou do pastor Paulo. Ah, não, eu sou do pastor Luiz. Eu sou do pastor Aloísio. Eu sou do pastor Jorge. E uma verdadeira colcha de retalho. É um rebanho de Ló dentro do rebanho de Abraão. Igrejas que tem muitos rebanhos pessoais dentro daquela igreja. E amanhã lá na frente se divide, sai 5, 6 igrejas ali. Isso estava acontecendo com a igreja de Corinto. Havia pecados sexuais infiltrados na igreja. 1 Coríntios 5 deixa claro. E Paulo escreve no capítulo 6: alguns de vós no passado foram adúlteros, idólatras, sodomitas, estavam lá no templo de Afrodite praticando orgias. As prostitutas que estavam no templo de Afrodite, Satanás conseguia um bom nome para elas. Não eram conhecidas como prostitutas, mas como sacerdotisas. E ela raspava a cabeça. E muitas delas começaram a se converter. E você lembra que Paulo deu orientação? Deixa o cabelo crescer, para diferenciar das que estavam lá ainda. E enquanto não crescesse, teriam que usar o quê? Um véu. E algumas igrejas pegaram isso como doutrina e impõem, diz que toda mulher tem que orar com véu. Mas isso é para uma época bem específica, para estabelecer uma diferença, uma distinção. Porque muitas prostitutas haviam se convertido, e homens que estiveram lá. Mas devido à influência do espírito territorial, eles tinham inclinações a esses pecados. E no capítulo 6, Paulo diz: saiba que vocês já foram lavados, justificados e santificados, e não pode mais agir assim. Esse problema estava dentro da igreja de Corinto, ao ponto de alguém abusar da mulher do seu pai. Havia, de certo modo, dentro da igreja de Corinto, um movimento de liberação da mulher. O movimento feminista teve suas raízes em Corinto. E no capítulo 11, Paulo tem que escrever, você vê mais da metade do capítulo, falando acerca da posição de sujeição da mulher dentro de casa. E Paulo asseverando: Deus é o cabeça de Cristo, Cristo cabeça de todo o varão, e o varão cabeça da mulher. Porque tinha muita mulher na igreja de Corinto querendo ser cabeça, e querendo fazer do marido o pescoço. E alguns já haviam se tornado carne de pescoço. E algumas igrejas hoje, amados, que quem manda em casa, sabe quem é? A mulher.
E o marido é o pescoço. E os filhos muitas vezes estão mandando também. Agora, os movimentos feministas ajudaram muito para isso. E já havia aqui dentro da igreja de Corinto uma certa forma de movimento feminista. O problema que estava dentro da igreja. Por isso Paulo teve que orientar acerca da justa posição do homem dentro da família. Quarto problema que eu encontro aqui: um mau entendimento com os adultos que eram solteiros. E no capítulo 7 você vai encontrar as orientações que Paulo dá àqueles adultos que eram solteiros. Porque havia alguns problemas, uma má compreensão acerca de solteirice, e ele teve que orientar. Em quinto lugar, havia alguém processando o próprio irmão da igreja, levando ele a um tribunal humano. E Paulo diz: será que dentre vocês não tem nenhum sábio que possa julgar isso? E vocês têm que procurar um tribunal humano? E quantas vezes na igreja há pessoas levando a um tribunal humano o próprio irmão da igreja, processando o irmão por danos morais. Amados, processam por danos morais. Na minha visão, o crente não pode entrar aí com ação por danos morais. Se ele perdoa a pessoa, como ele vai entrar com um processo de danos morais? E há pessoas processando irmãos por danos morais, e muitas vezes dentro da própria denominação. Quando eu construí a minha casa, para não ter problema, já procurei um construtor crente, arquiteta cristã e um engenheiro crente. Tive problemas sérios. O engenheiro mais me deu problema e prejuízo do que você possa imaginar. E quando eu compartilhei com um dos pastores, ele disse: ah não, você tem que levar esse camarada a um processo. Entra com um processo contra ele te lesou tanto. Eu disse: não vou entrar. Ele processa a mesma fé que eu tenho, e eu não vou entrar com processo contra ele. Agora, há pessoas na igreja de Corinto que estavam processando irmãos num tribunal. E Paulo, ele é severo aqui, de uma maneira muito forte. Vocês não têm entre vós sábios que possam ajudar a resolver isso? Líderes gabaritados que possam ajudar a resolução, ao fato de vocês procurarem um juízo humano? Sexto problema: cristãos que eram mais rigorosos em seus padrões de comportamento do que outros, e colocavam isso como uma certa imposição. Havia um problema tão sério ali em Corinto, que algumas pessoas foram caindo por uma certa forma de judaísmo. Ah não, vocês não podem comer carne de maneira nenhuma. E ficavam escandalizados. E outros, para atacar essas pessoas, sabe o que eles faziam? Iam comer carne na frente deles. Aí Paulo disse: olha, você tem que considerar a consciência mais fraca do outro. A tua liberdade como cristão vai até o ponto de não ferir a consciência fraca do outro. E aquele que tem a consciência fraca não pode usar disso para acusar o seu irmão. E quantas vezes isso acontece na igreja? Por exemplo, há segmentos que não comem a carne de porco, só que eles usam isso não para ele e Deus, mas usam isso para atacar aqueles que comem. E há alguns que, para atacar esse que tem a consciência fraca, vai e come bem na frente dele. Ambos estão em problemas diante de Deus. Um porque não considera a fraqueza do outro, e o outro porque usa dessa fraqueza para julgar aquele que pratica, aquele que come. Isso era um problema sério dentro da igreja de Corinto. E eles ficavam se degradando por causa disso. Confusão quanto ao papel das mulheres na igreja. Por isso que Paulo chegou e disse: olha, a mulher não pode falar na igreja. Porque havia mulheres, não é que elas não ministravam,
Porque você pode ver lá no livro de Romanos, muitas mulheres que ministravam dentro da igreja, mas elas eram mulheres paroleiras, que excediam, falavam demais. É o tipo de mulher que tem o dom da língua comprida, fala demais. Por isso é verdade, tem algumas mulheres, ela não tem o dom de línguas, ela tem o dom da língua comprida, fala muito. E havia esse tipo de mulher, trazer problemas para dentro da igreja. Quantos aqui acham que a mulher não deve falar na igreja? Levante a mão. Eu acho que a mulher não deve falar na igreja, e nem o homem deve falar. Quem tem que falar é o Espírito Santo. Aleluia, diga glória a Deus. Tem gente que diz que não existe mulher que move no ministério apostólico. Vou contar um segredinho para vocês, mas não conte para ninguém. Eu fui totalmente contra o ministério da mulher. Para mim, se uma mulher estava no púlpito, era Jezabel. Eu escrevi muito contra o ministério da mulher, mas tive que rasgar tudo isso. E hoje, na coalizão onde trabalho, a maioria das pessoas são mulheres. E eu não tenho um pai espiritual, eu tenho uma mãe espiritual. A minha orientadora é uma mulher. Aleluia. E tenho sido abençoado por ela e por muitas mulheres. Se Deus usa um homem como apóstolo, quem somos nós para impedir que use a mulher como apostila? Deixe que seja usada pelo Senhor. E há mulheres que têm um dom apostólico, profético, pastoral. Os 5 ministérios não é só para homem. Quando diz deu dom aos homens, no original grego, aquele homem significa ser humano, vida que engloba homem e mulher. E há muitas mulheres, aleluia, tem sido bênção na minha vida. Neuza Uchoca, a nossa amiga Valnice Milhomes, pessoa querida, quem nós amamos. Bárbara Ventreuble, Cindy Jacobs, Daisy Osborne. Quantas mulheres com valores. Joyce Meyer, pessoas às quais nós temos que tirar o chapéu e ser abençoado por elas. Então Deus usa a quem Ele quer. E graças a Deus rasguei todo o material que tinha, e pregamos hoje muito tempo a favor do ministério das mulheres. 8º problema dentro da igreja de Corinto: havia uma prática errônea em relação à ceia do Senhor. E no capítulo 11, 1 Coríntios, Paulo tem que trazer orientações em relação à ceia, porque alguns perdiam a revelação de que a ceia era verdadeiramente uma revelação pública daquilo que eles eram, o corpo de Cristo. Não discerniam mais o corpo de Cristo, os princípios de unidade. Por isso, havia alguns que haviam morrido, estavam enfermos, por causa dessa falta de discernimento. E a ceia era a maior algazarra. E Paulo diz: coma e beba na sua própria casa, porque eles haviam perdido essa revelação. E Paulo tem as orientações. 9º problema dentro da igreja de Corinto: havia confusão nos dons espirituais. E 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 14, Paulo tem que trazer orientações para funcionar bem os dons. Amados, e quantas igrejas há uma confusão na prática dos dons? E há mais dons carnais do que dons espirituais. É um cheiro de açougue tremendo, porque são obras da carne, falsas profecias, profecias que nascem em sentimento. Tanta confusão, ao invés de atos proféticos, estão fazendo tantos atos patéticos, vazios em si, que não traz nenhum resultado. Confusão nos dons. Em 10º lugar, havia uma doutrina totalmente contrária em relação à ressurreição. E 1 Coríntios 15, um dos capítulos mais extensos da carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo todo para tratar da ressurreição. Porque alguns dentro da igreja nem criam na ressurreição, outros achavam que ela já tinha acontecido, que não existe mais. Havia muita confusão, problemas sérios. Agora, tem outras igrejas que tinham problemas. A igreja da Galácia, os Gálatas. Paulo no capítulo 3 escreve o seguinte: quem vos fascinou, ó Gálatas, a sair do evangelho simples que eu vos ensinei para um outro evangelho?
E sabe que outro evangelho estavam abraçando agora? O evangelho da lei. Porque Paulo pregou de maneira simples a graça de Deus para a salvação. Muitos foram salvos. Porém, entrou alguns judaizantes. E começaram a pregar o seguinte: olha, para você ser salvo, você tem que abraçar a fé, aceitar o sacrifício de Jesus. Porém, você tem que guardar o sábado. Você não pode comer a carne que é abominável de porco, que o judeu não comia. Você tem que fazer isso, isso, isso. Legalismo. E a igreja da Galácia começou a caminhar debaixo do legalismo. E Paulo escreve o seguinte: quem vos fascinou, ó Gálatas, a entrar nesse tipo de evangelho? Essa palavra fascinar no original grego quer dizer: quem vos enfeitiçou? Os Gálatas agora estavam enfeitiçados, saíram da graça de Deus, estavam caminhando em legalismo. E literalmente essa palavra fascinar, enfeitiçar, significa o seguinte, no sentido literal: está debaixo do olhar maligno. Em outras palavras, está dizendo: quem vos fascinou? Quem permitiu vocês a estar agora debaixo do olhar maligno? E como Paulo tratou isso, não foi com algumas pessoas, com as pessoas que estavam permitindo isso, tratou de um modo coletivo. E é dessa maneira que o Senhor se dirige à igreja, porque há a questão corporativa, e a Bíblia nos fala muito sobre isso. Você lembra acerca de Acã? Uma grande guerra, Deus deu vitória a Jericó. No 7º dia deram 7 voltas, e o Senhor prevaleceu. E o exército de Jericó foi destruído, os inimigos de Deus são destruídos. Mas o Senhor deu orientação: não tome nenhum objeto, tudo tem que ser destruído. E um belezinha chamado Acã simpatizou com alguns objetos. A capa babilônica, viu ali um artefato, levou lá para dentro da sua tenda. Vem o segundo inimigo, um exército pequeno. Josué diz: vamos vencer fácil, é fichinha, pode mandar 1/3 dos soldados guerreiros, vamos vencer de primeira. E começam a perder a batalha. E ele foi na direção certa, foi buscar o Senhor. Por quê? E a palavra de Deus veio de maneira clara: a maldição, a anátema. E o Senhor disse com Josué: Israel pecou. Agora eu pergunto a você: quem havia pecado? Acã. Sobre quem veio a consequência? A Israel, de maneira coletiva. Então alguém na igreja peca, um líder, uma ovelha, não é tratado. Sabe quem vai sofrer? Toda a igreja. Conheço uma igreja onde a liderança principal começou a se envolver em marketing de rede. Lembra há uns tempos atrás a Amway aqui no Brasil? Agora hoje em dia tem as pirâmides. E há crentes que vão atrás disso para ter recurso financeiro. Gerou uma maldição corporativa na igreja. Pessoas começaram a perder bens, perder emprego, redução de salário, porque a liderança principal estava envolvida com a Amway. Um comete pecado, vem um efeito coletivo. Nos tempos de Esdras, as pessoas começaram a se casar com as mulheres pagãs. E ele vai em praça pública, se veste de saco e cinza, coloca a terra sobre a sua cabeça e começa a dizer: Senhor, pecamos diante de ti. E o juiz estava ali. Agora, Esdras estava casando com mulheres estrangeiras, pagãs? Não, mas o povo de Israel estava. E a consequência veio sobre todos eles. E sabe qual é o caminho para receber cura? Arrependimento. E nós conduzimos as igrejas muito forte para arrependimento. Você pode estudar as 7 igrejas que há na Ásia e vai perceber que todas elas, de certo modo, com exceção de uma, tinha problemas muito sérios. Vamos lá, Apocalipse capítulo 7, capítulo 2, rapidamente. Vamos ver as 7 expressões da igreja
da Ásia. Você vai ver que todas elas apresentavam um problema e precisavam de cura, exceto a igreja de Filadélfia. Foi a única que recebeu elogios e nenhuma repreensão da parte do Senhor. Aqui nessas 7 cartas nós podemos ver que 6 estavam tendo um problema muito sério. E se você estudar Apocalipse 2 e Apocalipse 3, algumas coisas vão destacar de uma maneira muito forte. Primeira coisa que se destaca nessas cartas aqui que eu posso ver é o amor que o Senhor tem pelas suas igrejas e as palavras de ânimo que Ele libera. Por quê? Porque o Senhor deseja que as igrejas locais sejam livres, curadas. A igreja local, amados, com todos os problemas que ela tem, eu sempre digo, ainda é a menina dos olhos de Deus. E estando aqui é melhor do que você estar lá fora. Lembra da experiência da Arca de Noé? É uma figura da igreja. E não era fácil estar lá dentro com toda aquela bicharada. Imagine no meio daqueles animais ali, o cheiro terrível que estava. Um casal de cada animal, né? O último casal a entrar foi a lesma. E o penúltimo, o bicho preguiça. Mas essa bicharada estava ali, aquele calor, mas está dentro da arca com todo aquele cheiro. Estava bem melhor do que estar lá fora no meio daquele dilúvio. E uma igreja local com todos os problemas, ainda melhor estar aqui dentro do que lá fora. Se aparte, saia fora da exposição local da igreja para ver. Venha gurubumba já de imediato na tua cabeça. E o Senhor ama a igreja com todos os problemas. É a menina dos olhos de Deus. E mesmo a igreja que estava em Laodiceia, Jesus não abandonou. Eis que estou à porta e bato. Por quê? Porque Ele queria entrar e curar aquela igreja. Isso se destaca aqui. O amor do Senhor com essas igrejas, todas elas. E eu vejo que há uma ênfase aqui tão grande nessas cartas, onde o Senhor se posiciona, estando bem próximo de cada uma delas. O Senhor não abandonou nenhuma delas. Diga à pessoa que está ao lado: o Senhor não abandona a igreja jamais, porque é a menina dos olhos dele. E você vê que cada uma das cartas, como o Senhor começa: eu conheço as tuas obras. Diga ao seu vizinho: o Senhor conhece as obras dessa igreja. E sabe como Ele começa? Interessante que Ele começa salientando os pontos positivos. Você já viu que há pessoas que muitas vezes saem da igreja local falando mal? Ela não fala nada de bem, não tem um item sequer para elogiar, só fala mal. Quem já viu pessoas assim? Levante a mão bem baixinho aqui para ninguém ver, para a gente não se envergonhar. Agora, como o Senhor trata as igrejas? Primeiramente elogiando. Levanta os pontos positivos. Só depois então vem a repreensão. Mas tenho contra você isso, isso, isso. Quais são os pontos fortes aqui dessa igreja? Quais são os pontos fortes da igreja que você participa? A igreja tem pontos fortes. E quantas vezes são desconhecidos, a pessoa se fixa somente naquilo que é de negativo. Podemos ver aqui que há pecados nessas igrejas que estão de maneira coletiva, corporativa. Por isso o Senhor trata com elas. Não trata com pessoas, trata com a igreja como um todo. Existem algumas aqui frases que denotam que havia um ataque, uma oposição de Satanás contra essas igrejas. Na igreja de Esmirna, versículo 9 e 10, mostra que havia um ataque muito forte. Na igreja de Pérgamo, verso 13 diz que nessa cidade era o local onde Satanás havia estabelecido o seu trono. Isso influenciava aquela igreja. Apocalipse 3, 24, a igreja de Tiatira tinha um problema espiritual. O espírito de Jezabel atuava ali de maneira muito forte. Eu falei que existem 3 exposições na Bíblia do espírito de Jezabel. A primeira foi nos dias de Elias, segundo em Marcos 6,
até as de Herodias, está o espírito de Jezabel atuando. E a terceira exposição é dentro da igreja de Tiatira. A mulher que se dizia profetisa, que controlava e dominava dentro dessa igreja de Tiatira. E na igreja de Filadélfia, que era a igreja santa, existiam aqueles que se diziam ser da sinagoga dos judeus, se diziam judeus, mas na verdade eram da sinagoga de Satanás. E havia esse problema então lá dentro da igreja de Filadélfia. Perceba nessas cartas que há promessas do Senhor como a recompensa pela obediência, porém juízos devido à desobediência. E muitas vezes aqui nessas cartas o Senhor enfatiza: ao que vencer, ao que vencer. Essa palavra vencer no grego é a palavra niukao, e tem muito a ver com batalha espiritual. A vitória que a igreja tem contra a carne, o mundo e Satanás. Pergunte ao seu vizinho: você sabe quem são os seus três inimigos? Diga ele: primeiramente a carne, em segundo lugar o mundo, e em terceiro lugar Satanás. E aí está falando exatamente da vitória nessas três esferas. Vencer aparece aqui dentro de um contexto verdadeiramente de guerra espiritual. Agora eu pergunto a você: se o Senhor fosse enviar uma carta à igreja local que você faz parte hoje, como essa carta viria? No que ele iria louvar vocês? Quais são os pontos fortes? Aqueles que está sendo feito muito bem diante dele. Que elogio vocês teriam? E em termos de repreensão, que repreensão viria? Nós temos que estar sensíveis para que o Senhor nos pese como igreja local. Ele nos pesa muitas vezes como pessoa, para ver as nossas obras. Temos que permitir que Ele nos pese muitas vezes como corpo local, como igreja. Quero fazer repasse bem rápido nessas 7 igrejas aqui, e com isso terminamos, porque vamos ter um tempo de oração. Eu falei que daria só uma pincelada, porque na verdade nós temos um seminário completo de final de semana sobre isso. Estamos só dando uma pincelada. A primeira igreja que aparece aqui em Apocalipse, no capítulo 2, qual igreja que é? A igreja de Éfeso. E qual era o seu grande problema? Havia abandonado o primeiro amor. Se naquela época já havia esse tipo de problema, esse tipo de enfermidade corporativa, imagine nossos dias. A igreja começaram muito bem, mas que acabaram abandonando o primeiro amor. E já não são como eram antigamente. Precisa haver arrependimento e haver uma volta. E o Senhor chama essa igreja ao arrependimento para que fosse curada. A segunda igreja que nós encontramos aqui, qual igreja que é? A igreja de Esmirna. E o Senhor louvou e disse: conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. Mas ela apresentava um problema. Dentro dela veio aqueles que se diziam judeus e não eram. Mas eram da onde? Da sinagoga de Satanás. Sabe o que significa isso? Ataque de satanista. Então, ataque de satanista na igreja, mas não é algo no nosso tempo. Já havia naquela época. Sinagoga de Satanás significava que eles adoravam exatamente a Satanás. E chegaram para dentro da igreja de Esmirna e disseram: nós somos judeus. Então já apresentava esse tipo de problema que muitas igrejas apresentam hoje. Qual a terceira igreja? A igreja de Pérgamo. E ela lutava contra 2 tipos de doutrinas. Quais as 2 doutrinas? A doutrina dos nicolaítas. E a doutrina de quem? Dos belamitas, os seguidores de Balaão. Sabe quem eram eles? Que buscavam a honra pessoal, que queriam fazer dos dons um meio de ganhar dinheiro. Havia lá dentro dessa igreja. E quem eram os nicolaítas? Os seguidores de Nicolau. E o que ele dizia?
porque ele era a autoridade máxima. E os nicolaítas, então, eles se interpõem entre Deus e o povo. A Bíblia diz, através de Paulo a Timóteo, não existe nenhum outro mediador entre Deus e os homens, a não ser Jesus Cristo, homem. E sabe os nicolaítas o que eles faziam? Se colocavam entre Deus e o povo. E queriam ser observados com essa certa posição de falsa autoridade. E eles estavam lá dentro da igreja de Pérgamo. Era uma enfermidade nessa igreja, estava de maneira corporativa. A igreja de Tiatira enfrentava o problema de Jezabel. E ela tinha seguidores. E ela trazia ensinos. A mulher que se diz profetiza, ela não tinha as credenciais da liderança. E ela se fazia profetisa. Há muitas pessoas que se levantam na igreja dessa maneira. Pelo fato de não haver um reconhecimento, um credenciamento pela liderança, sabe o que elas fazem? Se apartam e começam a profetizar lá nas suas casas. E tem muitos crentes que vão lá, não fazem nada sem consultar uma profecia dela. Mas fique tranquilo que na tua cidade não acontece isso. Só acontece em Curitiba. Louvado seja teu nome. E ela trazia um certo ensino. Diz a Bíblia que aqui esses irmãos de Tiatira ensinavam eles a se prostituir. E de que maneira é essa prostituição? Uma mistura. Ela dizia o seguinte: não tem problema, no domingo vocês podem adorar aqui dentro, mas na terça-feira vocês podem ir lá naquele templo e adorar lá, comer até as carnes sacrificadas a ídolos. E ela vinha trazendo uma contaminação. E os que foram após ela, diz que foram julgados. E de uma maneira severa. O Senhor diz: eis que porei numa cama de enfermidade a Jezabel e os seus seguidores, que conheceram quais são as profundezas de Satanás do inferno. Os ensinos, as altas revelações que ela trazia. Interessante que de quando em quando as pessoas com o espírito de Jezabel se apartam da igreja e vêm com revelações que chocam muitas vezes com o ensino que é trazido na igreja. São revelações tão altas que ninguém alcança. Revelação tão profundas que a pessoa olha e nunca vê o fundo, porque não vem de uma base bíblica. Em muitos lugares esse espírito tem atacado de uma maneira forte, como atacou a igreja de Tiatira. A igreja de Sardes dizia que estavam vivos, mas diante do Senhor ela estava o quê? Morta aos olhos de Deus. Tem nome de que vives, porém está morta. Amados, e há igrejas que estão com esse mesmo espírito hoje. Tem nome de que estão vivas, mas estão mortas. Há tanto entretenimento dentro delas do que revelação da palavra. Eu fico abismado quando eu pego alguns boletins da igreja e vejo o entretenimento tomando lugar do ensino da palavra. Ah, não vai ter o culto no sábado à noite de ensino, porque é a noite da canjicada. Os jovens fizeram a canjica para vender para a igreja. Ah, vai ter a festa julina. Nós somos crentes, não cremos na festa junina, então vamos fazer a festa julina, augustina. E bota lá o pinhão, a pipoca, o bolo de fubá, trazendo paganismo para dentro da igreja. Natal, igrejas enfeitadas lá, com Papai Noel, com pinheirinho, guirlanda. Escrevi aí um artigo, botei no Facebook, colocamos a cada 2 dias uma mensagem, ensinos. Há muitas pessoas que se levantam contra, e você vê muitas vezes o sistema mundo entrando para dentro da igreja, e isso vai entorpecendo a igreja, vai perdendo a vitalidade, a vida, e de repente ela é uma igreja que só tem simplesmente o nome de que vive e está morta. Arranjaram muitos substitutos. Tem igrejas que tem festa rave dentro dela. Aí o pastor diz: nós fazemos a festa rave para os nossos jovens não ir lá na festa do mundo. Então nós fazemos a festa rave para dentro da igreja. Botaram a propaganda agora em Belo Horizonte, um bar gospel. Aí tem danças de forró. Não, vai encontrar o seu par aqui, o seu namorado aqui dentro. É um bar gospel. Daqui um pouco, amados, já vai ter
a cachaçinha gospel, a bicadinha gospel da batida, o cigarrinho gospel, e por que não dizer de repente o adultériozinho gospel? Está entendendo essa miséria? Está entendendo para dentro da igreja? A igreja que fazem festas que são a réplica daquilo que está lá no mundo, uma abominação. Uma igreja do interior de São Paulo fez a festa do peão boiadeiro cristão, e colocaram dentro do templo o que? Um boi mecânico. Dentro do templo de reuniões, segura peão cristão. Abominação. Nome de que vive, mas está morto. São os substitutos. Há muitos substitutos dentro da igreja hoje. Programações que não tem nada a ver com o reino de Deus. Tem mais a marca do espírito maligno do que alguma coisa ligada ao reino de Deus. É a era de Sardes. E Filadélfia, a igreja na qual o Senhor não faz nenhuma repreensão. Era uma igreja santa, pura, porém havia ataques ali. No meio dela havia aqueles que eram da sinagoga de Satanás também, e diziam ser judeus, e não eram, e mentiam. Aleluia. Mas foram colocados à prova, e foram achados mentirosos, e tiveram que sair dali. Uma igreja que caminha em santidade, que conhece princípios de guerra, satanista não vai se criar ali dentro. Sabia disso? Vai se converter, eu vou embora. Pergunta ao seu vizinho se tem medo de satanista. Eu não tenho medo nenhum. Você já sabia que em seminário nós já foi satanista armado para atirar em mim? E me mandou e-mail ameaçador para mim, para minha família, ligações anônimas. O camarada, ele não bota o nome, ele se identifica como 666 666. Mandou fotos de sacrifício de pessoas, coisas terríveis. E disse: eu fui aquele dia naquela igreja realmente para acabar com você. E faz um pouco de zombaria. Ainda bem que existe a transladação, e eu posso transladar de um lugar para outro. Em pouco tempo eu vou no lugar que eu quero. E começou a descrever o nome dos membros da minha família, esposa, filho. Ah, teu filho tal dia foi ouvir o testemunho do Rodolfo, tal dia teu esposo foi ao shopping. Perseguindo a família. E ele disse assim: eu estou perseguindo você há muito tempo, mas já estou ficando cansado, porque até hoje nunca consegui fazer nada. E nunca vai conseguir. Nós não fazemos alarde com isso, nem falamos para as pessoas. Para que vamos dar popularidade ao satanismo? Eles não conseguiram prevalecer na igreja de Filadélfia, e não vão prevalecer contra uma igreja, contra um cristão que teme a Deus e que caminha com o Senhor. Então a mim não me preocupa nada. Maçons têm mandado e-mails para mim, os templários me mandam ameaças constantemente, ligações na frente da minha casa, vão me afrontar. Quando estou ausente, ligo para minha esposa afrontando, jogo objetos dentro do meu quintal, imagens de anjo, sapo, diversas coisas, para me fazer mal. Você jogar lá um animal sem cabeça, diz: olha, vão achar a cabeça dele, porque eu não tenho medo de meu animal e nem de cabeça, sem o corpo. Bota o animal inteiro aqui, e eu não tenho medo disso, porque aquele que está em mim, aleluia, é maior do que aquele que está no mundo. No Japão, eu e minha esposa fomos ministrar a libertação para uma moça da igreja, se tornou diaconisa agora. Ela estava num processo tremendo de libertação, e passou pela igreja que cobrimos um casal de satanistas para destruir, mas teve que espirrar fora logo. E quando chegaram ao Brasil, então começaram a querer trazer prejuízos para mim. Sabe de que maneira? Fazendo obras de voodoo. E teve um ano em que minha esposa, como uma verdadeira guerreira, foi um sustentáculo. E algumas madrugadas eu acordava, ela estava me estapeando.
disse, mas o que você está fazendo? Não, você estava morrendo. Eu tive que orar e ungir você com óleo. Você estava sem respiração. Literalmente você estava morto. Um dia ela montou aqui no meu peito e começou a me estapear de maneira forte. E ela clamou para que voltasse o espírito de vida. Ela viu, você estava morto. Eu clamei o espírito de vida para que viesse sobre você. E no outro dia estava bem, como se nada acontecesse, pela oração e unção com óleo. E quando fomos atender essa moça, soubemos por quê. A satanista aqui do Brasil, ela se desdobrou e entrou na pessoa. E nós estamos lidando ali, não era com o demônio, era com a pessoa que entrou na outra, em espírito. Isso é chamado no satanismo de desdobramento. E ela falou as obras de voodoo que estava fazendo contra nós e mais alguns pastores da nossa cidade. E não prevaleceu, glória a Deus, estamos aqui pregando. Maior aquele que está em ti do que aquele que está no mundo. A igreja de Filadélfia não temia diante dos ataques de Satanás. Vieram aqueles que se diziam judeus, mas eram da sinagoga de Satanás. Foram colocados à prova e tiveram que espirrar fora. E você vê um satanista numa igreja para destruir. Essa igreja conhece o Senhor, caminho em santidade, ela vai colocar a prova. E essa pessoa vai sumir. Ou se converte, ou some. Teve uma igreja, foi um bando de satanistas para destruir. Metade se converteram e estão lá. A outra metade sumiu. Glória a Deus. Por quê? Porque o reino de Deus é muito mais forte que o reino das trevas. E a última igreja que nós encontramos aqui é uma igreja que estava morna e orgulhosa. Laodiceia. O Senhor diz: eu estou quase vomitando vocês da minha boca, porque vocês não são quentes nem frios, são mornos. E quando estão vivendo a era de Laodiceia? E qual era o grande problema dessa igreja? A fortaleza de orgulho. Agora veja que Jesus não espezinhou, ele batia a porta e queria entrar, mesmo com todos os problemas que ela tinha. Por quê? Queria curar. E Jesus sabe como confrontou essa igreja? Batendo em cima de 3 feridas, as áreas que traziam prosperidade a ela. É uma cidade próspera, e a cidade era muito orgulhosa por causa da prosperidade, e a igreja também. E Jesus tocou exatamente na ferida. O Senhor diz assim: comprem de mim ouro provado no fogo, para que se enriqueça. Sabe por que Jesus falou isso? A exploração de minério de ouro em Laodiceia, segundo a história, era muito forte. Isso trazia muitas divisas, muito enriquecimento para a cidade. As pessoas eram prósperas na exploração de ouro. E quando Jesus diz: compre de mim ouro refinado, para que tenha riquezas, Jesus está dizendo: o meu ouro, a minha verdadeira riqueza é que vocês têm que buscar. O vosso ouro de nada adianta, é algo que está como apodrecido. Confrontou eles, exatamente no elemento que trazia prosperidade. A segunda fonte de prosperidade nessa cidade era a indústria oftalmológica, a indústria de colírio. Havia pessoas que fabricavam colírio e prosperaram, enriqueceram com a exploração disso. E o Senhor diz assim: compre de mim colírio para que vocês vejam. De que adianta esse colírio que traz prosperidade para vocês, que não traz visão nenhuma, espiritualmente vocês estão cegos? Diante de mim vocês não passam de pessoas que são miseráveis, não têm ouro, ouro não adianta nada. Estão cegos, o colírio que vocês fabricam não tem nenhum efeito. Somente eu posso trazer visão espiritual. E em terceiro lugar estava o quê? Eram miseráveis, cegos e nus. E o Senhor toca no terceiro elemento de prosperidade, a indústria têxtil. Cidade que prosperou na fabricação de linho. E o que o Senhor fala com eles? Comprem de mim vestes alvejadas no sangue do Cordeiro, para que não seja exposta a tua nudez.
Não foi isso que Jesus falou? Ele estava dizendo: a roupa que vocês veem condenada tem valor. Comprem de mim vestes que foram almejadas no sangue do meu filho, no sangue do cordeiro, para que vocês se vistam, para cobrir a vergonha da vossa nudez. E diante de Deus eles estavam como cegos, miseráveis, nus. Mas mesmo assim o Senhor nos abandonou. Eis que estou à porta e bato, porque Ele queria curá-los. Agora, como podemos resolver uma situação para quebrar essas fortalezas corporativas? O caminho para a libertação sempre será o arrependimento. Para uma pessoa ser curada e liberta, quebrar os vínculos, isso só vai acontecer se há um arrependimento com profundidade. Quando vemos uma maldição geracional estabelecida numa família, essa maldição só é quebrada mediante o arrependimento identificatório. Na primeira vez que viemos aqui, ensinamos como quebrar as maldições hereditárias, tratando as iniquidades. Quantos participaram? Tivemos uma oração extensa, confessando os pecados ancestrais. Nós não pecamos, mas eles pecaram, está vigente no mundo espiritual. Então temos que nos arrepender. E como a igreja pode alcançar cura? Através do arrependimento. Eu pedi à pastora Ana que fizesse um levantamento e nos passasse então alguns pecados que ela vê como algo corporativo aqui na igreja, para que nós possamos ter então hoje aqui um tempo de oração de arrependimento. Todo seminário que temos de cura de igreja, nós terminamos, nós selamos como uma ceia de unidade. E alguns pecados aqui considerados como corporativos, que nós vamos pedir perdão hoje diante do Senhor. O perfeccionismo, sabe o que é o perfeccionismo? É aquilo que é contrário à excelência. É aquilo que é contrário à perfeição. Nós pregamos no ano passado lá na conferência do Ágape uma mensagem chamada perfeição e excelência versus perfeccionismo. E Satanás odiou tanto isso, que todas as tentativas que foram feitas de filmagem deu problema. Nós terminamos de pregar, já veio inúmeras pessoas querendo comprar o DVD, porque foi uma mensagem poderosa, onde nós desmascaramos os sintomas do perfeccionismo. Estamos vivendo um tempo em que Deus quer levar a igreja a caminhar naquilo que é excelente. E há muitos que confundem a excelência com o perfeccionismo. E vamos medir as atitudes das pessoas, vemos que nada mais é que simplesmente perfeccionismo, um reflexo daquilo que está nela, e não tem nada de perfeição e excelência. E a liderança da igreja tem visto isto aqui acontecendo. Situações que houveram de imoralidade e prostituição, pirraças por parte de pessoas, maridos que desonram as suas mulheres, as desprezam. Isso pode se tornar dentro de uma igreja como uma fortaleza corporativa. Por isso vamos orar pedindo perdão hoje. Amargura, falta de perdão, atitudes de rebelião, infidelidade, falta de compromisso. Muitas vezes na igreja local há pessoas, amados, que não têm compromisso nos momentos cruciais que a igreja precisa da participação deles. Um momento como esse de cura, as pessoas vão fazer outras coisas que não tem nada a ver com o reino de Deus. Amanhã depois essas mesmas pessoas têm problemas e vêm correndo para a liderança. Eu nunca esqueço, no passado fomos a uma igreja, uma grande igreja, para um seminário sobre cura de finanças. O pastor disse: olha, nós vamos bancar todo esse seminário, as passagens, não vamos cobrar um centavo, porque eu quero que a igreja seja abençoada. E ele faz uma divulgação no final de semana de seminário. As pessoas que estão estrambelhadas em problema financeiro, as que mais precisavam de uma cura, se arrepender de pecados na área de finanças, não vieram.
E ele falou de púlpito. Eu sei que segunda, terça-feira vai ser dada a notícia das coisas que aconteceram, do poder de Deus que foi desatado, e pessoas vão vir aqui querendo oração, como resultado do seminário. E ele disse: eu não vou orar por ninguém, porque perdeu a grande oportunidade da sua vida de ser ministrado no final de semana. Essas pessoas não têm compromisso com o reino. E há pessoas que demonstram falta de compromisso. Muitas vezes é simplesmente um número na igreja, não estão vestindo a camisa. Pecados de negligência, indiferença com os perdidos, não ama aquele que não conhece a Deus, não se dedica a Ele, desonra, e pecados na área de incredulidade. Aí você vai dizer: mas eu não cometi esses pecados. Foi fulano de tal, eu sei que ele pratica isso. Mas há o efeito coletivo, amados. Quando alguém peca na igreja, o efeito vem sobre todos. Quando uma autoridade representativa nossa, por exemplo, na cidade, um prefeito, um vereador, ou a nível nacional, um deputado federal, um senador, ele peca, o efeito vem sobre toda a nação, porque ele é um brasileiro e nós colocamos ele lá. Por isso nós temos tempos constantes de arrependimento, de maneira identificatória, pelos pecados dos nossos governantes de liderança, e conduzimos orações de arrependimento dentro de igrejas locais. E nós estamos aqui de uma maneira muito solene, da mesma maneira que Neemias levou durante um dia inteiro o povo de Israel a confessar os próprios pecados, mas também a iniquidade dos pais. Nós vamos fazer isso também de maneira solene. Alguns poderiam dizer: mas foi nossos pais, nossos ancestrais que pecaram, não fomos nós. Mas há o efeito coletivo e corporativo que vem. Por isso eu quero convidar você agora, em nome de Jesus, que se coloque em pé. Eu quero chamar à frente aqui toda a liderança dessa igreja. Os pastores principais, pastores auxiliares, diáconos, aqueles que estão à frente de louvor, aqueles que estão ligados aqui a coordenar qualquer